Olá, meus amigos e minhas amigas, todos vocês, vou continuar repetindo, muito amados de Todo-Poderoso. Hoje o céu está estrelado, está lindo, não tem uma nuvem sequer. Me dá inspiração para falar sobre esse assunto. Morte. Há 3 coisas que vocês não gostam muito, 3 tipos de assuntos do meu pequeno canal que vocês não apreciam. Quando eu falo sobre esse assunto, e tem essa capa aí meia tétrica, meia estranha, a morte é algo estranho, porque nós não aceitamos. É algo tétrico, triste, não é não? Não deveria ser. Outro assunto é doenças. Os vídeos que eu já falei sobre, por exemplo, câncer. Que eu falei sobre, por exemplo, a minha querida amiga Ana Maria. Aí a capa desse vídeo. Recentemente eu postei solicitando colaboração, ajuda, para que ela pudesse dar continuidade ao tratamento. Pouquíssimo visualizado. Fiz de boa vontade, fiz de todo o coração, com sinceridade, não? E o outro assunto que vocês não gostam, abusos sexuais na infância. Todas as vezes que eu gravei vídeo falando sobre abusos sexuais que eu sofri, ninguém comenta, ninguém fala nada, não gostam. E também tem poucas visualizações. Porém, a vantagem de ter um pequeno canal e não monetizado, portanto eu não dependo disso, não dependo de visualizações, é essa liberdade, que não tem dinheiro que pague, da gente poder sentar aqui no nosso canal e poder falar do assunto que a gente está com vontade de falar, e não de falar de assuntos que as pessoas gostam, interessado em like do dinheirinho ou às vezes dinheirão do YouTube. Não é o meu caso. Independente de ser meia dúzia de pessoas só que vão visualizar esse vídeo, vamos ao assunto. Meus amados, depois dos 70 anos, o que é que nos espera? Me perdoe as pessoas que estão assistindo, que têm mais de 70 anos. Talvez o ponto de vista de vocês seja outro, e eu respeito, mas também peço respeito pelo meu ponto de vista, até porque o assunto que eu vou falar está aqui. As Escrituras Sagradas corroboram esse assunto. As Escrituras Sagradas não falam de morte como se fosse um assunto tabu, assunto proibido, assunto que deve ser deixado de lado. Não falem sobre isso. Cemitério, velório, não é? Não. Fale sobre coisas boas, festas, alegria, comemorações, nascimentos, aniversários, festejos, baladas. Fale sobre coisas lindas, fale piadas, fale coisas positivas, fale de energias positivas. Esse negócio de energia, me perdoe. Está alguém lá doente no hospital, lá com câncer,
Mandem energias positivas. Ao invés de falar, orem, intercedam, peçam ao Senhor. Mandem muitas energias positivas. Quem será o tolo que inventou essa frase, essa palavra, esse assunto? Besta, não é não? Como que se envia energia positiva? Ah, Deus meu e Senhor meu, as pessoas. Setenta anos, 27 de dezembro de 54. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Eu tenho. Entretanto, são anos difíceis. São anos difíceis. Vamos argumentar com as Escrituras, vamos discutir com elas, vamos discordar delas. E cheios de sofrimento. E cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70. Completei 70. Ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Qual homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Qual homem pode viver e não ver a morte e se livrar do poder da sepultura? Meus amigos, ninguém pode fugir dela, ninguém pode escapar dela. Por que nos recusamos a falar dela então? Que bobeira! Que bobeira, me perdoe, que ingenuidade. Tratamos da vida, falamos da vida, passamos a vida inteira falando de vida, de viver, e não falamos da morte, que faz parte da vida. E é importante falar da morte? Claro, é evidente, deveria ser o assunto mais importante, deveria ser um motivo nas rodinhas de amigos. Eita, vem cá, meu amigo, minha amiga, vamos falar sobre a Dona Morte, porque um dia nós vamos ter um encontro com ela. Nós somos inteligentes, nós somos sábios. Será que tem que ser sábio? Será que tem que ser inteligente? E sabemos, portanto, que não dá para escapar dela. E pior, talvez ela venha antes dos 70, antes dos 80. Minha mãe está com 97. Alguém com 97 anos pode estar bem? É comum, é normal alguém com 97 anos de idade e estar gozando os prazeres da vida? Não. Passa mais tempo deitada, medicada.
meu irmão, minhas duas irmãs, cuidando dela com amor, com muito amor. O Senhor os recompensará. Mas e os idosos que não têm ninguém? Porque eles existem, abandonados. Ah, vocês sabem disso. Isso sim é comum. Então, tratar desse assunto é muito importante. Hoje, aos 70 anos, eu estou com a saúde plena. Eu estou com muito vigor. Obrigado. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus, ao Criador dessas estrelas. Porém, isso não significa que eu vou viver até os 97 como minha mãe. E meu pai partiu com 71 anos. 23 de dezembro desse 2024, meu pai teria completado 99 anos. Ele partiu com o Senhor aos 71 anos. E meu pai teve a morte mais linda do mundo. A partida que ele pediu a Deus, a morte que ele pediu a Deus, Deus lhe deu. Em pleno vigor, não tomava medicamentos. Acabou de pregar a palavra de Deus numa pequena igreja, do jeito que ele gostava. Sentiu uma dor no peito, ainda no púlpito. Pediu para Deus lhe dar forças, apesar da dor no peito, de terminar a pregação. Deus lhe concedeu, Deus lhe atendeu, o Espírito de Deus continuou usando ele. E após a pregação, ele estava muito pálido. Meu irmão, preocupado, o levou ao pronto-socorro. Ele foi rindo, porque ele se sentia bem, apesar daquela pequena dor, e chegou no pronto-socorro sem vida. 10 minutos de distância da igreja até o pronto-socorro. Mas primeiro o Senhor lhe concedeu essa honra. Ele morreu fazendo o que mais gostava. O prazer do meu pai era isto aqui. Todos os dias, não importava a hora que eu fosse visitar o meu pai, lá estava ele. Eita, que presentão que o Senhor Deus lhe deu. Sem sofrimento. Aqueles que foram no velório, eu não fui, porque eu não vou a velórios, meu pai estava literalmente com um sorriso. Quem diz que morrer é ruim? Quisera eu também aqui falando com vocês, e de repente uma dorzinha aqui e... Como seria bom, como seria bom. Quem sabe? Quem é que sabe? Ninguém sabe, nem a hora, nem o dia, nem como vai partir. Nesse Natal aconteceram muitas mortes, muitas tragédias em nosso país. O empresário, dono de uma fortuna, pegou o seu avião particular com a família, 10 pessoas ao todo, foi para Canelas, próximo de Gramado, Rio Grande do Sul, lugar de turistas muito ricos. Toda a família se reuniu novamente
10 pessoas entraram no avião, ele levantou o voo para retornar para São Paulo e durou 1 minuto e o avião caiu numa área residencial. Ele sabia que ia acontecer aquilo, alguém ali sabia. Fora os acidentes de ônibus trágicos, em Minas Gerais, 48 pessoas morreram carbonizadas, um incêndio no ônibus, com colisão com caminhão, com outro veículo. Temos que estar preparados. Repito, temos que estar preparados. E quem se recusa a falar sobre a morte, não se prepara, não se prepara. É o assunto mais importante, eu repito, porque após a morte há um outro destino, há uma outra vida. Há apenas 2 lugares para onde vão aqueles que morrem. Um lugar, os céus. Conforme esse versículo que Jesus nos disse, há um reino, Jesus nos prometeu, há uns céus para aqueles que estão preparados. E Jesus disse, vou preparar lugar para vocês, e voltarei, e levarei vocês para que estejam comigo, onde eu estiver, vocês também estejam. Você está preparado? Tem que estar preparado. O outro lugar é um lugar triste, em que a dor será eterna. A dor incomparável com os piores tipos de dores que alguém já passou aqui. Piores do que os sofrimentos de Jó. Sofrimentos causados pelo diabo. Esse lugar, o Senhor Jesus nos avisou, ali há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger os dentes? Ranger de dor? Não, você não sabe, nem eu. É um lugar chamado inferno que não foi feito para criaturas, para seres humanos, para todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não, foi preparado para o diabo e seus anjos caídos, rebeldes. Porém, nós temos 2 caminhos, nós temos 2 escolhas. E Jesus nos alertou sobre esses 2 caminhos. Entrem pela porta estreita, pelo caminho apertado, para que vocês encontrem a vida. A vida eterna é conquistada entrando por uma porta estreita e andando por um caminho apertado. O outro caminho que Jesus diz que leva à perdição é o inferno, em outras palavras. É o caminho largo, é o caminho espaçoso, é a porta larga. E Jesus diz que muitos entram por essa porta larga. É muito ruim, é muito duro, é muito sofrido entrar pela porta estreita e andar por um caminho apertado. Então as pessoas, o mundo escolhe o caminho largo. Caminho espaçoso, porta larga, significa o mundo. O mundo que rejeita o Evangelho. O mundo que rejeita as advertências bíblicas sobre o perigo desse mundo, o perigo dessa escolha errada. Aquele que quiser me seguir, portanto, aqueles que quiserem ir para o céu. Que quem leva para o céu é aquele que diz, eu sou o caminho, não tem outro. Não tem outro. Está procurando na sua religião?
A sua religião prega que só Jesus é o caminho, então está certo. A sua religião prega que só Jesus é a verdade, então está certo. A sua religião prega que só Jesus é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sua religião prega que só Jesus leva até o Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você está seguindo então o caminho, a verdade e a vida, então você não tem com que se preocupar. Você está salvo, você está preparado. Após a morte virá o juízo e os mortos vão ressuscitar e terão que prestar conta de tudo que foram feitos. Apocalipse diz que foram julgados pelos que está escrito no livro sobre os seus atos, sobre as suas escolhas, sobre a sua maneira que viveram aqui, sobre tudo que fizeram aqui, bem ou mal, está escrito no livro da vida. Você já ouviu falar? Está aí o versículo. Nenhum ser humano escapará. Por isso que temos que conhecer para nos prepararmos. E Deus me deu a graça de conhecer, então eu posso dizer que eu estou preparado. Uma das maneiras de se preparar para ir para o céu é muito fácil. E Pedro disse, uma multidão perguntou para Pedro, depois de um grande discurso de Pedro, num dos capítulos mais lindos do maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. E Pedro disse, arrependei-vos, arrependei-vos. É a palavrinha-chave para que nós possamos herdar o reino de Deus. Lembra-se de Jesus que começou o ministério dele dizendo, arrependam-se, porque é chegado até vocês o reino de Deus. O dono do céu encarnou, veio até aqui e começou a pregar o reino de Deus. Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. E o mundo gosta dessa palavra, arrepender dos seus pecados. O mundo nem acredita que exista pecado. Quanto mais arrepender. Estou vivendo a vida, eu tenho direito, eu sou livre, fazer minha vontade. Estou aproveitando. Não importa se está agradando a Deus ou se está agradando o diabo. Repetindo, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O segundo ponto, depois de arrepender-se, ser batizado. Por imersão, do jeito que Jesus foi. Jesus não foi batizado por seu primo João Batista. Se até Jesus, que não tinha pecado, foi batizado, quanto mais nós. Há alguém que não tenha pecado? Completando. Para perdão dos seus pecados, então arrependam-se, sejam batizados e o pecado de vocês será perdoado. Não tem céu sem perdão de pecados. Ninguém entra no céu sem o arrependimento e sem o perdão dos pecados, que só Jesus pode dar. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eis aí o selo. Você se arrependeu, você foi batizado, entregou sua vida para Jesus, confessou que só Ele é seu Senhor e seu Salvador, e imediatamente você recebe da parte do Pai o Espírito Santo, e Ele passa a habitar em você. Esse é o selo, essa é a garantia de que você está destinado aos céus, assim que você
depois de fechar os olhos, nos prepararmos, nos arrependendo. Atos 2:38. E depois de morto, isso aqui é lindo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem, aqueles que morreram, meu Pai, e tantos outros, os que morreram após entregar a vida para Cristo, após se converterem, após arrependimento, após viver uma vida diária pela fé no Senhor Jesus, aceitando a sua doutrina, seus mandamentos, com alegria, gratos a todo instante, recusando os prazeres do mundo, recusando aquilo que o mundo oferece, porque as Escrituras dizem que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Não se preocuparam com os céus, não se preocuparam com Jesus, não se preocuparam em viver uma vida cheia do Espírito Santo, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, preocuparam com os seus próprios prazeres mundanos, seus próprios prazeres carnais, sua própria vontade. Não quero saber a vontade do Senhor Jesus. Aí morre, aí vai para lá, nunca tiveram interesse nele, aí morre e vai para os céus, comportaram-se aqui como inimigos dele e morre e vai morar com Jesus. Ah, por favor! Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Não, aqueles que não têm Jesus, aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que não se interessaram pelo conhecimento do Evangelho de Cristo, aqueles que desprezaram o Evangelho, a doutrina de Cristo, e não têm esperança. Por isso que quando morre alguém, eles falam assim, que esteja em bom lugar, que Deus o tenha em bom lugar. Que bom lugar é esse? Vamos parar com essa ignorância, eu não aguento ouvir isso. Não existe bom lugar, existe um único bom lugar, que é céu. O outro lugar é ruim, é mau, é uma desgraça, é fogo, é enxofre, são demônios, morada de demônios, chamado inferno, e pronto, a palavra é essa. E quem morre sem o dono do céu, quem morre sem comunhão com Jesus, sem estar conectado com Jesus, às vezes muito religioso, apegado à sua religião, no engano que religião vai salvá-los, mas as Escrituras dizem que quem salva é Cristo Jesus, quem crê na crucificação, no poder do sangue de Jesus, quem pela fé entrega sua vida para Jesus Cristo, está seguro após a morte. O selo Espírito Santo nos garante. Para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus vai trazer, mediante Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram, morreram servindo a Cristo, meu Pai. Foi um exemplo, testemunho vivo. Só os que morreram servindo a Jesus, que entregaram a vida para Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, têm a segurança, têm a esperança da ressurreição. Nenhum outro. Nenhuma religião salva, nenhum nome salva. Os terreiros orixás não salvam.
os deuses do Oriente, da Índia não salva, Buda não salva, Maomé não salva, nenhuma religião salva, mas a salvação está no único que morreu e ressuscitou, no único que veio do céu, mandado por Deus, mandado pelo Pai, enviado pelo Pai, o único que é o Messias, o único que morreu e ressuscitou. Nenhum outro desse que as pessoas adoram ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou, lá em Jerusalém. Está escrito lá no túmulo dele, no sepulcro lá. Ele não está aqui, ressuscitou. O que eu li para vocês está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Todos ressuscitarão com Cristo. Cristo virá nas nuvens e os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Que lindo isso, que lindo. Vai acontecer, quer queira, quer não queira, acredite ou não. E sobre a morte, de novo, esse versículo bonito que Isaías escreveu no capítulo 57, versículo 2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Aqueles que estão com Cristo, quando morrem, não estão no lugar de tormento, como aquele rico, na parábola que Jesus falou. Estão como Lázaro, dormindo no seio de Abraão. Um lugar de paz, de descanso. Para terminar, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pouco antes de dizer para Lázaro, fedendo, 4 dias morto: sai para fora, Lázaro. É o dono da vida. Foi Jesus que ordenou, a morte obedece. A morte se submete às ordens do Senhor Jesus Cristo. E por fim, lá no céu, Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora são novos céus e nova terra. Meu amigo, minha amiga, aprenda a lidar bem com a morte. Ela virá, cedo ou tarde. Eu dei alguns exemplos trágicos aqui. E certamente vocês conhecem pessoas, tanto jovens, tanto crianças, como bebês, como adultos, que partiram e ninguém sabia a data da partida deles, nem eles próprios, claro. Partiram repentinamente. Sem contar as doenças que não têm cura. Então a necessidade que nós temos é de nós ficarmos apegados ao Senhor Jesus Cristo. Eu estou apegado a Ele todos os dias. Eu estou preparado, eu me arrependi dos meus pecados. Eu estou conectado com Ele. Eu falo com Ele todos os dias. Eu leio a palavra dEle sempre, sempre, sempre. Estou sempre louvando o Senhor. Eu me afasto daquilo que eu sei que entristece o Senhor. Eu estou caminhando para os céus. Por obra minha? Não. Quem me garante a salvação de graça foi Ele por meio do sangue derramado. Mas não deixei de ser um pecador regenerado, pecador salvo, como aquele ladrão que se arrependeu na cruz do Calvário e foi salvo. Sim, eu estou preparado, eu estou em paz. Não sei quando será, nem estou preocupado com isso. Eu só peço a Ele que me leve no vigor da minha saúde, para que eu não dê trabalho para ninguém. Para isso já pago o plano vida.
o plano de morte chamado vida. Eita ironia! Pagamos, eu e Roque, mensalmente, direitinho, que vai cuidar do meu velório. E não quero caixão aberto. Não quero ninguém olhando para minha carinha, que nem é bonita. Para que ficar olhando, né? Alguns são corajosos, né? Passa a mão no defunto, misericórdia. Não quero isso para mim, não. Quero caixão lacrado. É apenas um corpo. O espírito e a minha alma já estarão com o Senhor. Simples assim. Estejam preparados também. Se apeguem ao Salvador. Vale a pena. 14 anos de paz, de esperança, de fé, de alegria. Receba o meu abraço. Receba o abraço do Pai do céu. E fiquem com esse louvor. Não desligue já não. É muito lindo. Até um dia na vida eterna, nos céus, juntinhos.